Então, quando você conhece seu corpo, quando você conhece seus limites, tanto seus limites físicos quanto seus limites emocionais, que estão conectados com seus limites físicos também, né? Porque, será que eu vou fazer esse exercício aqui a mais? Será que eu dou conta? E a sua mente fica, não, chega, chega. Aí você vai e faz. E aí você fica, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E você vai e consegue, né? Então você conhece seus limites. Como que eu ultrapasso esses limites? Você consegue se relacionar muito melhor com as outras pessoas. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se liga, Leoa! Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E eu sou Gabi Lira, mentora e palestrante. E hoje nós temos, assim, um episódio com muita autoridade, tá? Mas antes de começarmos, vamos ao nosso disclaimer. Não sei se você sabe, Anitta, aqui neste podcast nós não toleramos homofobia, xenofobia, intolerância religiosa. Porém, nós não só toleramos, como pregamos a pobrezofobia. Pobrezofobia, pois é. Então, assim, não estamos falando só de pobreza monetária, estamos falando sobretudo de pobreza de espírito. Então, convido você, Leo, a abrir a sua mente e vir bater esse papo gostoso aqui com a gente. Bem, no episódio de hoje, nós temos uma convidada de respeito, né? Ela que é fisioterapeuta especializada em reabilitação do core, saúde pélvica e diástase abdominal. Tá? Referência para gestantes, puérperas e profissionais do movimento, a nossa amiga Anitta Leone. Obrigada! Bem-vinda! Que legal estar aqui, muito obrigada pelo convite. Que isso, é uma honra, uma honra. Bom, para começar, você poderia se apresentar para nossa alcateia que ainda não tem o prazer de te conhecer assim tão bem como a gente? Apresentação resumida ou posso falar? Vamos começar com resumida, porque depois a gente vai direcionando. Beleza. Então, eu sou a Anitta, sou fisioterapeuta, eu sou especialista em dermatofuncional primeiro e em osteopatia, mas depois, né, imigrei, e aí a vida foi levando outros rumos e acabei chegando na reabilitação do core, que é hoje a minha paixão. Eu já trabalhava com isso enquanto trabalhava com estética, mas hoje eu me dedico especialmente a deixar as mulheres, principalmente, mais felizes com seus corpos e sua autoestima. Vocês entenderam o nível aqui hoje, né, gente? Vocês estão percebendo. Isso aqui é só o começo. Explica, que eu acho que tem muita gente que nem entende o que é a reabilitação do core. Tá. A reabilitação do core, na verdade, é uma denominação ampla para o que a gente chama de reabilitação abdominal. Porque a gente pode falar de reabilitação do abdômen mais profundo, que geralmente é por onde a gente começa, e o core é uma estrutura maior, que já está mais relacionada ao tronco em si, certo? Então, a reabilitação, ela é para toda aquela pessoa, podem ser homens ou mulheres, que precisem de ter de volta sua função abdominal, que a gente pode perder pelas nossas atividades do dia a dia, né? Então, sedentarismo, ficar muito tempo sentado trabalhando no computador, etc. Ou, muito comumente conhecida, depois da gestação, que é geralmente a mulher que já teve filho que costuma procurar esse tipo de tratamento. Vamos lá, Anitta. Então a gente sabe que a perda dessa função abdominal, né, pode ocorrer em diversos estágios da vida, tanto para homens quanto para mulheres, mas você falou, que se frisou, que geralmente é após uma gestação que ela ocorre. Sim. E você pode explicar resumidamente para nossa alcateia por quê? Sim. Conforme o bebê vai se desenvolvendo dentro do útero, a gente tem essa distensão abdominal muito importante para que o bebê consiga crescer, né, ali dentro. Então, o nosso abdômen, ele cede espaço e os nossos músculos, eles vão se afastando, eles vão se esgarçando, a gente pode dizer, né? Então, a gente diz sempre, imagina assim, uma sacola de plástico, e aí eu puxo aquele plástico. Então, isso acontece nessa parte mais anterior do nosso abdômen. E aí, essa musculatura fica meio boba. Então, todo mundo que já teve filho
sabe o que que é. Depois que o bebê nasce, assim, a primeira semana a gente fica, parece que tá tudo solto lá Caindo. dentro, tá tudo mole, uma sensação muito de insegurança, inclusive. É por essa perda, né, essa distensão muito grande que fez com que o músculo perdesse a função de te sustentar ali na frente. Mas essa perda também é fisiológica. Ela é natural. fisiológica, Ela justamente. tem que acontecer. Ela né? tem que Porque, acontecer. por exemplo, eu lembro na minha primeira gestação, eu fui pro Brasil grávida de 25, 26 semanas, se eu não me engano, e eu fiz aquagym lá no Brasil, como é que eles falam lá? Na Ginástica. água, Hidroginástica? hidroginástica para gestantes. E dentro da água, eu fazia os exercícios e a professora olhava e falava assim, eu consigo ver os gominhos do seu abdômen ainda. Não é normal, tipo assim, o bebê não tá pegando o espaço, ele não tá crescendo. Ela falou, aí lá no Corta pra Brasil- essa infeliz que come igual uma capivara raivosa e ainda tem um abdômen definido sem fazer porcaria nenhuma. Depois Obrigada, de, Renata. depois de 3 gestações. Mas tem Aí ela falou, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu acho que o bebê não tá tendo nem espaço, não tá conseguindo crescer. E eu realmente não tinha quase barriga nenhuma. Aí quando eu voltei, que eu fui no médico, ela falou, olha, vamos tomar magnésio pra ajudar a relaxar os seus músculos, pra ver se o bebê tem espaço, porque não tinha nem espaço. Aí nas ecografias, os médicos falavam assim, o bebê é muito pequenininho. Mas o bebê não tinha nem espaço pra poder empurrar, pra né? empurrar. Uhum. E aí só depois de tomar muito magnésio e mais repouso também, Tá. que eu consegui, que conseguiu. Mas aí as mulheres ficam falando, ai, mas é porque o meu abdômen... Mas é pra fazer isso mesmo, o bebê precisa desse espaço, Ele né? precisa, justamente. Então muitas vezes a gente quer lutar contra a natureza, mas não é lutar contra, é fazer depois, no pós-parto, né, uma reabilitação. Exatamente, exatamente. A gente pode começar uma intervenção que hoje a gente chama de estabilização da diástase. Controle. Isso, é um controle. Então, é orientar como você pode se movimentar. Por exemplo, um sofá que todo mundo praticamente tem em casa, ou deitar na cama, exige muito esforço do abdômen. Parece que não, né? Porque quando você não tá grávida, é uma coisa tão corriqueira levantar e sentar, só que quando você tá com aquela barriga grande, a hora que você vai levantar, o seu abdômen faz muita força pra É te corriqueiro e é benéfico quando você não tá gestando. Exato, exatamente. Eu tive eu senti, né, muita diferença, porque um ano antes de engravidar, eu fiz a cirurgia da mastopexia. Tá. E assim, 2 dias depois da cirurgia, eu tava levantando sozinha, sem usar os braços. Eu tava super fitness na época, então me levantava O que é ter um core forte? Né? maravilhosa. Aí depois que eu engravidei, tenso, não é legal quando você faz a força no abdômen estando Exatamente. gestante de, sei lá, 30 e tantas semanas. O músculo perde muita potência, né? Por esse distendimento que acontece. Então, na gestante, a gente ensina como fazer uma respiração com ativação abdominal, para que ela consiga manter um mínimo de função, né? Que vai ser benéfico. Sem demandar demais daquela musculatura também. Exato, sem demandar demais, justamente. Então, assim, é uma função que é boa, preparatória para o parto, caso ela opte por um parto natural, mas também é benéfica para o pós. Porque os músculos, eles têm memória. Então, se eu trabalhei bem essa gestante durante a gestação, se ela começou a fazer isso antes de engravidar ainda, melhor ainda, quando chegar no pós-parto, a recuperação dela vai ser muito mais rápida. Né? Porque a memória muscular existe e esse músculo vai falar, pô, peraí, isso aqui eu já sei fazer, entendeu? Por mais que ele tenha um pouco de dificuldade no início, ela vai se recuperar provavelmente muito mais rápido. Maravilha. Você já tem muitas mulheres que têm essa consciência e que já te procuram na gestação? Ou é mais no pós-parto que a mulherada entende e fala assim, tô ferrada. É preciso muito de mais ajuda. no pós-parto. É muito mais no pós-parto. Mas eu acho que Depois que a tá merda já tá mudando. feita. Tá. E eu acho que tá mudando atualmente, assim. Eu acredito que seja pela difusão de informação, então muito mais pessoas têm acesso. E a gente luta muito para que isso aconteça, né? Com publicação, enfim, muitas coisas. E aí algumas mulheres vêm mesmo antes da gestação procurar um tratamento para já se preparar para o parto principalmente, mas às vezes já para o pós. Mas a maioria delas está realmente no pós-parto e aí vê que, eu preciso fazer alguma coisa. É bem, bem comum. Quais são os principais mitos que você ouve no consultório aí com a recuperação do pós-parto, aqueles 40 dias, o que pode, o que não pode fazer? O que você mais ouve de mitos e que a gente quer quebrar eles aqui para nossa alcateia? Eu vou começar pelo mais, pelo mais difundido. Cinta abdominal. Ai, que horror! Eu concordo. Quando eu tava grávida, né? Eu sou mãe de uma menina só. E só tive uma gestação. Então, quando eu tava grávida, eu me lembro que minha madrinha falava, você precisa comprar uma cinta, porque depois que você tiver bebê, você vai ver, fica tudo solto, vai ficar tudo mole. E eu falava, mas eu não posso usar cinta, porque eu já tinha esse conhecimento de que era ruim.
né? E ela, não, mas você vai ver. E realmente a sensação é muito desconfortável na primeira semana, mas o que a gente tenta orientar, assim, use uma calcinha mais alta, alguma coisa que te dê essa segurança confortável, mas que não substitua seu músculo. Porque o cérebro, o músculo já tá meio bobo, né? Que ele, tipo, tá meio dormindo. E aí, se eu coloco alguma coisa ali que segura pra ele não vai voltar ao normal. Entendeu? Então ele vai demorar muito mais para recuperar essa função. Então, se ela usar uma calcinha que é compressiva, hoje existe uma linha de calcinhas no Brasil que foi desenvolvida por fisioterapeuta para pós-parto, que é bem legal. Então, ela tem uma certa compressão que não substitui a função muscular, ela ajuda na recuperação. Eu acho que você chegou a me passar as coordenadas quando eu tava gestando, acho que foi. Não deu que é a tempo de chegar. Kinesiocurve, mas é que muito eu boa. jurava que meu filho ia nascer de 37 semanas, ele resolveu nascer de 41. Ótimo. Teria dado tempo. Então, eu acho que esse é o mito mais conhecido, assim. A cinta modeladora, ela é muito legal para um momento em que você precise usar uma cinta. Eu vou a um casamento e eu não quero que apareça nada. Então, eu preciso pôr uma roupa, né, que vai ficar bem legal. Mas pro dia a dia, a gente totalmente contraindica, justamente por causa dessa questão da função. E tem também, acho que uma questão de conhecimento do próprio corpo, né? Eu, por exemplo, não usei cinta no pós-parto, mas eu tenho, inclusive, e gosto de vez em quando de usar, principalmente depois que o Benny nasceu, porque a postura, tá com 2 anos e meio, mas ainda pede muito colo, então a postura da mãe, eu tô aqui lutando pra ficar numa postura mais ou menos aceitável. Sendo que eu sempre tive uma postura muito boa. E aí, quando eu ponho a cinta, eu me lembro. Mas olha que interessante, da você postura. se lembra. Eu me lembro que, opa, tô troncha, volta. Não é a cinta que tá te obrigando. Não, exatamente. E a Uso maioria cinta das pra pessoas treinar faz também. o oposto. Eu uso cinta pra treinar, pra fazer agachamento. Quando, né? Quando eu volto pro agachamento pesado, eu gosto de pôr a cinta, não porque eu sei que a cinta vai me segurar, é porque ela vai me lembrar de ativar o meu core. Mas você tem uma boa consciência, né? Isso é um diferencial, exatamente, isso é um diferencial. Então, a pessoa que conhece o próprio corpo e que sabe os benefícios, tudo bem ela usar. O problema é aquela pessoa que vai usar a cinta como muleta, entendeu? Então, tipo, a cinta me segura. E aí ela relaxa o abdômen e relaxa as costas. Aí... Ou só por questão estética, né? Porque também quer parecer mais magra no pós-parto, porque isso é o que eu mais ouço. Pra voltar. Vocês querem parecer alguma coisa no pós-parto? Vocês lembram que vocês existem no pós-parto? Não, e é interessantíssimo, porque muita gente... Isso das mídias é uma coisa muito complexa, porque, querendo ou não, a gente vai se comparar com a outra pessoa. Infelizmente. Então, eu vejo lá uma influencer, uma mulher muito famosa, que na primeira semana de pós-parto tá com a barriga seca. Gente, isso não é fisiológico. Pra ninguém. Pra ninguém. Aquilo Nem ali pra mim, é tá? a exceção Nem pra da mim. exceção da exceção. Não, e às vezes Né? Primeiro tem as blogueiras que mentem. Sim. Ou tem aquela blogueira, sei lá, um exemplo, pega Carol Borba. A mina é uma máquina há anos, personal, blá blá blá, seca, tem, sei lá, 15% de gordura corporal. Óbvio que ela vai voltar. Claro. Já não Cuidou, tinha nada, né? treinou a gestação inteira, cuidou da alimentação, vai voltar. Sim. Não é a cinta que vai fazer esse milagre. Não é. E aí a gente tem também essa pressão muito grande de que a mulher precisa estar bonita o tempo inteiro, né? Que ela tem que... Nossa, como assim? Você teve bebê ontem e você tá com essa cara toda largada? Eu conheço muitas pessoas eu sigo muita gente que tá nesse momento da maternidade, até para poder entender como as pessoas pensam. E eu vejo assim, eu vi uma influencer que tava com contrações, ela foi pro salão de beleza pra fazer o cabelo e a maquiagem, e ela lá conversando com a doula, tipo, então, as contrações estão a cada 7 minutos. E aí a doula falou, esse parto vai demorar, tipo, a madrugada adentro, né? E aí, em 1 hora, ela foi pro hospital, o bebê nasceu 1 hora depois. Então, tipo assim, ela já tava num trabalho de parto avançado, e aí ela tava lá no salão fazendo o cabelo e a maquiagem, mas as fotos dela tá impecável, de trança, sabe? Um negócio assim, de maluco. Então, eu acho que isso bate numa pessoa que, tipo, a minha foto de pós-parto, eu tô destruída. De pós-parto não, de pré-parto, porque eu estava em trabalho de parto, deitada na cama, assim, segurando no negócio da cama e rolando de dor. E aí a outra lá tava toda maquiada de cabelo trançado, assim, Até linda, hoje eu não maravilhosa. perdoei as fotos que essa aqui tirou. Gente, eu tiro foto da realidade. Eu não uso nenhuma. Eu não vou fazer Photoshop, eu não vou embelezar aquele momento. Aquele momento parto é um negócio cru, é visceral, é meio que animal, gente. Ai, pelo amor de Deus. Não, eu de carçolão, Super sexy. a sutiã de amamentação, fazendo agachamento toda descabelada no meio da minha sala pra ver se a criança vinha.
Vai que um dia eu solto essa foto. Quanto vocês pagariam? Ué, dependendo do cachê. Vamos dar um leilão. Vamos leiloar a foto da Gabi passando vergonha. Olha o business. Muito bom. Mas então, você falou um mito, o mito da cinta. Tem algum outro, assim, chocante? Porque é óbvio que deve ter uns 10 milhões, mas a gente não tem todo esse tempo. Eu acho que um dos mitos interessantes é de que gestante tem incontinência urinária. Ah, boa, E boa. não deveria ter. Não é porque é comum que é normal. Justamente. Nem na gestação e nem no pós-parto. Nem no Vamos lembrar pós-parto. isso, por favor, Nem no né? pós-parto. Então, é muito comum e é muito engraçado, porque vem paciente no pós-parto pra mim e fala: então, mas eu já tinha na gestação incontinência, né, que é normal. Não, não é. Só que aí, né, você fica meio assim, de falar: não é normal. Como é que eu te explico que a sua mãe estava errada, que a sua avó estava errada, que a sua tia estava errada? Exatamente, e que a sua avó, que até hoje tem incontinência urinária, continua errada, né? Tipo assim, porque existe tratamento, mas a gente entra naquela questão de que é um tabu, pouca gente fala, né? Porque a incontinência urinária leva a uma situação meio vergonhosa, você não quer perder urina, é meio constrangedor. E aí, muitas vezes, a sua mãe não fala pra você que ela teve incontinência durante ou que ela ainda tem, né? Mas não deveria ter. Então, se você tá passando por uma situação como essa, em que você tá perdendo urina durante a gestação ou no pós-parto ou em qualquer momento da sua vida, procure uma fisioterapeuta pélvica, porque precisa avaliar e ver qual é a causa, porque pode não ser fraqueza, pode ser excesso de tensão, né? E aí precisa avaliar e prescrever tratamento certinho, bonitinho, que vai resolver, sabe? Então, não acreditem. Fica a dica. E não é a doula que tá falando dessa vez, tá? Porque quando a doula fala, muitas vezes a gente não tem poder de fala ali, tá? Muitas coisas que a doula fala mas o médico disse. Tá bom, então agora não é a doula que tá falando, é a fisioterapeuta. Dá pra acreditar agora? Tomara. Fica a dica. Tá. Então, e Anitta, existe na sua experiência alguma relação entre diástase e dor lombar, incontinência, dor na relação sexual? Existe ali alguma... Então, o que a gente diz é que assim, tá tudo interligado. Então, a musculatura abdominal, ela tá totalmente conectada com a musculatura das costas e com o assoalho pélvico, que é a parte responsável pela continência urinária e continência fecal. Então, se eu tenho uma disfunção abdominal, eu vou refletir essa disfunção no assoalho pélvico e também nas costas. Mas não quer dizer que é 100% de certeza. Então, toda vez que uma pessoa vem com dor nas costas e ela tem uma diástase, eu preciso ver se é por causa disso ou não. Então, precisa passar por uma avaliação. Porque a causa pode ser outra. Pode ser ela pisa errado ou ela tá se posicionando da maneira errada ao longo do dia e isso tá gerando a dor, sabe? Então, a gente precisa avaliar muito bem para ver o que pode estar conectado com o sintoma. Eu não posso dizer que, você tem diástase, tá com dor nas costas, é por causa da diástase, entendeu? Mas tem ligação. Tem uma Com ligação. certeza. Uhum. É tudo uma questão de controle, né? Eu acho que quando você controla a sua musculatura... Eu, particularmente, eu acho mais fácil, por ser maior, entender o funcionamento da minha musculatura abdominal do que da musculatura pélvica. Sim. Que é muito mais sensível, é muito mais detalhada. Sim. Né? Mas não é só por isso, né? É porque a gente não estuda isso. A gente não estuda saúde pélvica na vida. Não existe. Não, né? Aquilo ali não existe. Daqui pra baixo é invisível, né? E é triste de ver muitas vezes uma mulher chegar num pós-parto. Você já usou bastante o rolê. E você fala assim, então, você precisa contrair, segura o xixi. Você consegue separar o seguro xixi do seguro pum? Tipo, você consegue entender que é diferente? Não. E eu não sei do que você está falando. Entendeu? Você pedir para ela contrair o assoalho pélvico, ela fala, eu não sei o que você está pedindo. Né? Com 30 anos. Então, passa tanto pela questão da educação sexual, mas também pela educação geniturinária que precisa acontecer, que ela não teve nenhum contato com isso. É muscular, gente, é fisiológico. Eu preciso saber quantas vezes eu vou no banheiro fazer xixi por dia, eu bebo água suficiente, é para a própria saúde. Né? Não é só uma questão sexual envolvida, porque muita gente acha que, mas aí vai ficar falando de sexual. Não tem só a ver com isso, né? Tem a ver com a função do teu corpo. Tem a ver com conseguir de um ponto A a um ponto B sem fazer xixi nas calças. Exatamente. Tossir e não fazer xixi nas calças. Meu Deus. Exatamente. Não, e a quantidade de pessoas que a gente ouve, né?
E que normaliza, normal. né? E normaliza o uso do absorvente. Ah, porque não eu uso um absorvente porque eu tenho perda. Gente, não é normal usar absorvente porque tem perda urinária. Primeiro que não deveria usar absorvente o tempo todo. Não. Né? Porque deixa ali abafado, O não protetor respira, não tem nada de ventila. diário. Não. Não poderia. Como marketing Justamente. funciona, né? Protetor diário. Sim. Então, assim, toda vez que a gente... Isso eu falo muito para as minhas clientes. Falo assim, gente, não acredita no que as marcas falam. E você é free. E você é free. Olha, meu Deus. Porque o objetivo deles é vender. Claro. Nunca é a sua saúde de verdade. Por mais que pareça. Então, assim, nem absorventinho, tipo, tá? Exato. Enfim, tem coisa aí, hein? Tá. E aí nós falamos aqui de musculatura abdominal, assoalho pélvico, mas você diria que a saúde do core impacta o corpo inteiro? Sim, muito, muito, muito. Na verdade, atualmente, os estudos vieram evoluindo muito nos últimos anos em torno de uma visão mais globalizada do ser humano, né? Então, hoje, antigamente a gente pensava, tá com dor nas costas, vamos olhar para as costas, o que tá acontecendo nas costas? Não. Hoje a gente pensa, não, tá nas costas, mas peraí, deixa eu ver como ela pisa, deixa eu ver se o joelho tá legal, se a mobilidade do quadril é boa, como tá o ombro, porque tudo tá conectado, né? E aí, se eu tenho um abdômen que funciona mal, quando eu precisar fazer um levantamento de peso usando o ombro, por exemplo, esse abdômen não vai responder da maneira adequada. E aí, muitas vezes, eu posso aumentar essa pressão aqui dentro, que para uma mulher que está fazendo um tratamento de diástase é ruim, porque ela vai forçar a parede abdominal e essa pressão vai acabar prejudicando o tratamento, ou ela pode desencadear alguma outra coisa, né, e aí qualquer pessoa, que pode prejudicar outra área do corpo. Então, e como é o centro do nosso corpo, ele conecta, né? Então, o nosso quadril, ele conecta pernas com o tronco com membros superiores. Então, se eu tenho alguma coisa aqui que não vai bem, eu não respiro legal, porque meu diafragma está conectado com esse core. Já não manda oxigênio para o corpo inteiro. Exatamente, eu tenho uma circulação ruim, e aí a gente pode até falar, então você não está preocupado com isso? Mas, por exemplo, a celulite, ela tem uma deficiência circulatória envolvida, né, no quadro da celulite. E aí eu tenho um diafragma que não ventila legal, porque ele tá muito tenso, ele estrangula uma veia que traz o sangue das pernas para o coração. Então ele atrapalha esse retorno, que a gente chama de retorno venoso. Então ele prejudica o teu retorno venoso, piorando o quadro de celulite. Então muitas vezes quando a gente começa a trabalhar, melhorar a respiração, melhorar a amplitude respiratória e abdômen, a gente tem uma resposta em outras áreas, tipo, eu percebi que minhas pernas pararam de inchar, ou então eu percebi que melhorou minha retenção de líquido nas pernas, minha celulite, porque tá tudo conectado. Você diria que toda mulher deveria fazer fisioterapia pélvica? Mesmo, sei lá, mesmo sem sintomas? Fazer uma avaliação? Eu acho que sem sintomas é um pouco difícil da gente dizer que ela deveria procurar ajuda. Mas eu, por curiosidade, iria atrás. Um preventivo, assim, só pra ver. Exatamente, porque às vezes, como é uma coisa que a gente estuda muito pouco na nossa vida, eu sou fisioterapeuta, eu estudo isso, ok, mas a maioria das pessoas não estuda. Então, se você não conhece o seu corpo tão profundamente assim, e você quer, né, você tem essa curiosidade, eu procuraria uma fisioterapeuta pélvica para fazer uma avaliação e ver como tá a saúde do teu períneo. Porque o ginecologista, ele não sabe avaliar essa parte muscular. Né? Ele vai avaliar se você tem um prolapso, isso mesmo, ele vai te falar do teu útero ou mesmo da tua bexiga, se você tem alguma queda, alguma coisa, mas a parte muscular, ele não vai te dizer, porque ele não sabe avaliar. E aí, quem vai fazer isso é o fisioterapeuta. Então, eu procuraria um fisioterapeuta pélvico para poder fazer uma avaliação e ver se você tem tensão. Às vezes, você tem um sintoma que não tem nada a ver com aquilo ali, e aí ela descobre que é uma tensão no assoalho pélvico. Entendeu? Então, sei lá, posso ter alguma condição nas costas. E aí você avalia e tem uma tensão, que solta a tensão, para de doer as costas. Então... Que a minha curiosidade nessa pergunta é, quem é que não tem sintomas? Né? Eu acho que... Vamos marcar uma avaliação. Quem é que não então, tem sintomas? É muito interessante, porque as pessoas não se conhecem. Né? Não se escutam também. Também. Então, nem prestam atenção, né? E no meu trabalho eu falo muito sobre respiração. E às vezes eu falo, então vamos respirar de tal jeito. E aí a pessoa fala, cara, eu nunca tinha parado pra respirar. É tão automático, né? E aí a gente vai levando uma respiração não tão legal pro resto da vida. E sabe? muitas coisas, assim, mais uma vez, né? Falar do que eu sei de mim. Eu tinha um domínio muito grande do meu corpo,
muito. E aí, desde que o bebê veio, primeiro que você não tem tempo pra olhar pra você. Aí, quando você tem esse tempo, você não vai obrigatoriamente olhar pra você. Você vai olhar pro seu trabalho, você vai olhar pra sua vida social, vai olhar... E aí, hoje eu vejo que, nossa, eu tenho sempre dor nas costas, porque aí eu me pego numa postura péssima, e, tipo, nossa, cadê o meu autocontrole, meu domínio do meu próprio corpo? Dá pra dar uma reavaliada de vez em quando, né? É importante. É importante. Até porque é como se você estivesse fazendo um plano para daqui 20 anos. Né? Então, hoje, você tem alguns sintomas que te incomodam esporadicamente, mas você tem que entender que conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo músculo, a gente vai ficando cada vez mais travado, né? Diminui a lubrificação dos próprios músculos, fáscias e etc. E aí, isso tende a piorar. Pura e simplesmente, porque você não deu uma atenção quando seu corpo começou a te dar um sinalzinho. Então, daqui a pouco ele tá tipo, escuta, não vai resolver não? Né? Exatamente. Não, isso a gente entende. A gente falou também muito sobre isso no episódio com a Karine, quando a gente falou de auriculoterapia e medicina tradicional chinesa. Os sinais que o corpo dá, Se isso aqui é um tema que interessa, também corre ver esse outro episódio, porque eu acho que ele foi muito, muito útil pra muita gente. Eu recebi muito feedback dele, porque veio muito essa crítica de, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar que tal coisa poderia estar ligado simplesmente com a má respiração. Igual eu falei, assim, eu acho que eu já trouxe isso aqui, eu não lembro. Mas, por exemplo, meu filho teve problemas na escola. Quando a gente foi ver o problema na escola, estava ligado ao problema no sono. Depois de procurar muito, tá, gente? Parece um caminho fácil, mas não é. Problema na escola, má concentração, não sei o que, olhou aqui, o olho dele muito fundo, sono. Ok, o sono. Foi olhar no sono, na verdade, o menino simplesmente dorme com a boca aberta o tempo todo. E fica com a boca aberta o tempo todo. Por uma questão odontológica. Por uma questão odontológica, ele tem N problemas na vida dele inteira. E aí, quando a gente foi olhar, tudo poderia ter sido resolvido com um pique na língua, quando ele era pequenininho, quando ele era recém-nascido, porque ele tem um freio há milhões de anos e ninguém viu. Olha então, isso. uma coisinha que foi influenciando uma outra, que foi influenciando uma outra, que vai virando uma bola de neve. E aí, sobretudo, esse impacto da respiração. O negócio, você falou, o diafragma e tudo, mas tudo que é aqui também impacta todo o outro sistema. Porque se a gente não respira bem, nada do nosso corpo vai funcionar realmente 100% como deve funcionar. Exato. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho mais do fator respiração no seu trabalho. A respiração é muito interessante, né? A respiração é a primeira coisa que a gente faz quando nasce, última coisa que a gente faz quando morre. Né? E nesse meio tempo tá a sua vida inteira. E a gente esquece. E a gente esquece dela. Então é muito comum que quando a gente começa a falar de respiração, as pessoas parem pra, tipo, tá, deixa eu ver como eu tô respirando. E aí você se vê um respirador bucal, né? Que você tá o tempo inteiro com a boca aberta, e aí respirando pela boca. Ou então você começa a observar como você tende a respirar no seu dia a dia. E ultimamente os estudos sobre respiração vêm mudando, apesar de que tudo está envolvido com técnicas milenares de respiração. Então a meditação, vários tipos de meditação, vários tipos de técnicas respiratórias que existem pelo mundo já há 5.000 anos e que estão voltando agora porque estão conseguindo dar a devida importância para isso na nossa vida. Então uma das coisas é observar se você não respira pela boca, porque para quem ainda não tem, por exemplo, teu filho, ele já tem uma alteração ortodôntica, né, na cavidade oral. Milhões de cáries agora. A gente descobriu que a razão das milhões de cáries dele é simplesmente o fato porque ele respira com a boca aberta. Justamente. Gente, vocês não estão entendendo. É inacreditável, né? O quanto a gente tá gastando de dentista por causa de boca aberta. É inacreditável. E fora que, tanto para o adulto, mas na criança, principalmente, em fase de desenvolvimento até a adolescência, você vai mudando a posição dos ossos da face. E aí a criança vai desenvolvendo uma ossatura completamente diferente do que ela deveria se ela ficasse de boca fechada, né? E aí, às vezes, vai precisar fazer uma cirurgia muito grande depois, quando já é mais velho, parou de crescer, para reposicionar todas essas estruturas e ter uma melhor qualidade de vida e de sono. Não, é tudo muito integrativo, né? Esses dias eu tava vendo uma reportagem, de acho que era um médico, alguém falando, né? Quando a gente olha, sei lá, séculos atrás, um homem, você via um menino e um homem adulto, o homem tinha cara de homem, de harmonização facial, né? Mandíbula larga e tal. E aí, hoje em dia, a gente vê que os homens estão tendo essa feição mais feminina, mais leve, mais infantil, porque hoje em dia a gente não precisa nem mastigar a carne que a gente come. Exatamente, era isso que eu ia falar. Não mastiga!
Antigamente você pegava um bife, rasgava no dente e ia embora. É. Hoje em dia o menino come ali picadinho, Mas amassadinho, trituradinho, dá na boquinha e vai comer hambúrguer pro resto da vida. E o tanto que é idiota isso, né? Porque esses aí foram os exercícios básicos que a fisioterapeuta específica lá, é OMF, eu não lembro como é que fala em português, mas de terapia oromusculofacial. Deve ser o bucomaxilofacial, alguma coisa parecida Exatamente, com esse isso. negócio aí difícil. Mas os dentinhos dele aqui, a boca dele aqui, tava já assim. Tava bem pra Já tava frente. projetando. Bem pra frente. E só com os exercícios, em quase 3 meses, a boquinha dele já foi pra trás. É Assim, eu vi impressionante no como é rosto. rápido. E nessa clínica eles faziam realmente fotos de frente, parece foto de prisioneiro, né? Eu falei pra Gabi, amiga, fez foto de prisioneiro do meu filho. De frente, de lado, com a boca aberta e tudo. E aí depois todo o retorno faziam fotos de novo. E aí só com os exercícios, aí um dos exercícios era isso. Acabou maçã cortada. Porque tinha todo um toque com comida, não queria, tinha que ser a maçã cortada. Acabou a maçã cortada, ele tem que Morder na maçã. morder na maçã. Ele precisa fazer a mandíbula dele funcionar. Ele precisa comer X quantidade de nozes por dia, porque ele precisa usar aqueles dentes lá de trás pra mastigar mais forte. Então, assim, umas questões tão idiotas e tudo por causa da respiração, da boca aberta. E aí eu nunca nem parei pra imaginar, dando essa conversa aqui agora, como isso talvez está impactando também o resto do corpo dele. A digestão, Sim, com com certeza certeza. impacta na digestão. A Por exemplo. digestão, a postura, todo o resto. Eu nem parei pra pensar. Nem Sim, cheguei porque aí. se você começar a pensar, por exemplo, que a posição da mandíbula ou a posição da cabeça dita o resto da sua postura do seu corpo, Meu Deus. imagina o tamanho da consequência que isso pode ter lá na frente. Né? E aí você vê muito aquelas pessoas que são muito né? Queixo pra Porque tem dentro. o Sem queixo queixo, muito sem pra queixo. dentro, exatamente. Tem pessoas Ou que têm aquela que fazer pessoa que cirurgia. é totalmente aqui, né? Então, isso tudo vai mudando dali pra baixo, porque se eu mudo a posição da cabeça, tipo, se você pegar, é muito fácil de entender isso. Quem dirige? Uhum. Você tá dirigindo, tadã, vira a cabeça, o braço vai junto. Então, a chance de você bater o carro quando você vira a cabeça e tá olhando para um ponto fixo, porque o seu corpo acompanha. É a mesma coisa, né? Então, se eu tô o tempo inteiro aqui olhando pra TV, o resto do meu corpo vai responder a essa posição. Aqui, ó. O telefone. Também, a nuca, ó. também. Então, a gente precisa se mexer, né? Não tem problema você tá no computador aqui digitando e trabalhando. Se mexe, levanta, anda um pouco, se alonga, sabe? Se movimenta, senta de novo, continua trabalhando. Hoje, a gente sabe que o se mexer é muito mais importante do que eu ficar aqui, ó. Nessa postura estática, perfeita, maravilhosa, como se eu estivesse com um livro na minha cabeça. Certo? É importante eu estar alinhada? É, mas não tem problema de vez em quando eu sentar aqui, né? Que bom, obrigada. Não tem. Não, ela disse não de tem, vez em quando. Você se Não é a mexe, regra. Descarrega o peso. Todo, gente, mas Descarrega o peso numa perna, descarrega na outra, mas se mexe. É mais importante, né? Porque você faz o sangue circular. Então, é bem legal. Mas essa questão respiratória que você estava falando, só pra gente, só pra falar uma curiosidade interessante, além da questão da carne, né, que a gente antes comia, a gente comia carne crua. Que é muito mais como difícil de mastigar do que a carne cozida. A carne cozida, ela é molinha, né? Claro que tem uns cortes que são mais difíceis, mas ela tende a ser mais molinha. Então, eles dizem que a gente, nessa época, né, dos homens mais antigos, a gente passava o dia inteiro mastigando um pedaço de carne, porque aquilo ficava igual um chiclete, né? Ficava o dia inteiro mastigando aquilo ali. E respirar pelo nariz, única e exclusivamente, favorece a produção de óxido nítrico nos seios da face, que é bactericida. Olha, então isso também pode estar ligado com as N's ou otites que ele teve. No caso, meu filho. Exato. Ou quem tem sinusite crônica, por exemplo, Olha aí. precisa olhar para a respiração, se a pessoa Tá respira vendo? A de gente tá boca tendo aberta. um atendimento gratuito. Não sei se vocês estão percebendo. Anotem. Crias, ó. Mas é um assunto bem legal, muito profundo, assim, e eu acho, é uma coisa muito gostosa de estudar respiração, sabe? Porque aí você começa a observar, e aí você vai dando dicas para as pessoas. Você que malha bastante, Gabi, tenta respirar só pelo nariz enquanto você estiver malhando, presta atenção. Alô, Depois você me galera conta como que tá a malha. sua performance, Uhum. tá? Porque a gente tende a A expiração. Inspirar Exatamente. é muito raro. que eu Inspirar inspire até pela vai, boca. mas soltar o ar geralmente a gente solta pela boca. É. E se você pensar que aqui é um buraco grande, Vai entrar. aqui você tem mais resistência. Então você tá demorando mais tempo para tirar tudo isso de dentro do seu corpo. Isso também é benéfico. Respirar Boa. mais lentamente. Entendeu? Então tenta se policiar para respirar só pelo nariz. Ins e ex.
Depois você me conta. Olha, Alright. e aí, mais dica de graça. Eu também falo muito dessa questão, só pra fechar essa parte de respiração, mas também falo muito disso na hora do parto, que é uma das, pra mim, na minha prática, o que eu vejo nesses últimos 8 anos, é que a respiração é uma das maiores ferramentas contra a dor na hora do parto, né? De auxílio pra lidar com a dor na hora do parto. E todo mundo acha que é balela, até eles estarem lá e estarem respirando. E aí, muitas vezes, os pais me perguntam quando ainda não teve uma dor no parto, mas o que você faz? Eu falo assim, olha, basicamente, na hora ali do parto, eu lembro ela de respirar. Aí eles olham e falam assim, eu vou pagar Pra isso. Aí eu falo, pois é, né? Mas lá na hora faz toda a diferença. Tem Sim. vezes que eu saio pra comer e deixo a gestante uma meia hora ali aos cuidados do marido. Eu volto, eu faço, ela vejo que não tá respirando direito, eu vou auxilio, vamos lembrar, vamos respirar. Aí ela, nossa, mas parece que as contrações estão doendo mesmo. Eu falei, não tá doendo mesmo, tá doendo mais. Mas é esse aqui que faz a diferença. E é incrível como às vezes a gente não percebe. Eu mesma, durante o meu segundo parto, já sabendo tudo isso, eu não respirava direito. A minha doula tinha que Até falar, porque "Taine, a respira." dor trava a respiração, né? A gente Respira, eu tô respirando. A pressão, né? A gente se sente sob pressão, se contrai e contrai também a respiração. Exatamente, prende. A gente vai ter que gravar depois outro episódio, Anitta, só pra falar sobre respiração. Ótimo. Ótimo. Maravilha. Fechado. E aí a gente voltou nesse assunto das gestantes, das puérperas. Acho que uma coisa que talvez pegue bastante aqui na sua alcateia, Anitta, qual seria a chave para essa reabilitação? Você acha que talvez a autocompaixão possa ajudar? Profunda, hein? Não, é profunda essa pergunta, porque um pós-parto é um momento em que ninguém tá olhando pra você. Já falamos muito disso aqui também. Tá todo mundo olhando pro bebê, né? Então tá todo mundo querendo visitar o bebê, tá todo mundo querendo cuidar do bebê e ninguém cuida dessa mãe, né? E eu acho que a autocompaixão é meio eu preciso olhar pra mim, porque eu preciso cuidar de mim, aquela história do avião, né? Eu coloco a máscara em mim primeiro pra depois cuidar do outro. E muitas vezes, se ela não olhar pra ela, não vai ter ninguém pra fazer isso, né? Então eu acredito que sim. Acredito que sim. Então tenham autocompaixão, se cuidem um pouquinho mais, ou estejam rodeadas de amigas maravilhosas que lembrem que você é mais do que uma mãe no seu pós-parto. Tudo Justamente. isso. Fica aqui a dica para nossa audiência local. Ai. Anitta, de acordo com a sua experiência, qual é a importância de se reconectar com o próprio corpo? Nossa! Eu acho, assim, com toda a visão que eu tenho hoje, tá? Sobre o todo, né? Então, uma pessoa e o todo que envolve aquela uma pessoa, eu acredito que a gente deveria primeiro aprender a fazer isso para depois se relacionar com os outros. É o básico. É o básico, justamente. Então, quando você conhece seu corpo, quando você conhece seus limites, tanto seus limites físicos quanto seus limites emocionais, que estão conectados com seus limites físicos também, né? Porque, será que eu vou fazer esse exercício aqui a mais? Será que eu dou conta? E a sua mente fica, não, chega. Aí você vai e faz. E aí você fica, não, eu consigo. E você vai e consegue, né? Então você conhece seus limites. Como que eu ultrapasso esses limites? Você consegue se relacionar muito melhor com as outras pessoas. Porque você consegue dar limites para as outras pessoas. E eu acho que isso é a chave de bons relacionamentos, sabe? Não invadir o espaço do outro e a outra pessoa não invadir o seu espaço. Então, ter essa percepção do seu próprio corpo te ajuda nesse sentido. E em muitas outras coisas também, né? Ou seja, reconhecer. Eu vou retrabalhar aquilo que eu sempre digo, né? Eu não confio em quem não faz terapia. Também não confio em quem não faça fisioterapia ou atividade física. Então, vamos pros 2 pilares aí. E atividade física é reserva pra velhice, né? É poder garantir que você vai conseguir fazer cocô sozinho, sem ajuda pra sentar ou pra levantar, Justamente. Né? Com 80 anos. Justamente. É bem isso. Essa conversa tomou um rumo. Tem que estar em forma. Se você ainda não assistiu, a gente tem um episódio com a Larocita, né? Nossa. A bichinha tem mais disposição, ela não tem dor nas costas, eu tenho. 60 anos. 60 Olha anos. só. Deu aula aqui pra gente também, então fica a dica. Só tá tendo aula ultimamente. Eu acho que a gente deveria começar a botar esse episódio pago, porque estamos dando aula de graça. Vai virar curso. Virar curso, Exatamente. olha, dê valor.
curte pelo menos, compartilha com pelo menos 3 pessoas. E deixa seu Pronto. comentário aqui dando palmas pra gente. É Biscoito. óbvio. Biscoito, a gente gosta. Acho justo. Bom, a gente tá caminhando pro final, porque a gente não pode ficar aqui 3 horas, infelizmente. Sim. Você poderia mencionar para as nossas mulheres que assistem a gente, até para os homens, na verdade, algumas pequenas atitudes diárias que vão fazer a diferença nesse cuidar do seu próprio corpo, se conectar com o seu corpo? Acho que a primeira é respirar. E aí respirar Então, como? Não, independente. Dá Prestar atenção pra atenção para sua respiração. respiração, Ok. entendeu? Porque existem várias técnicas respiratórias e elas podem ser inseridas em diferentes momentos. Então, existe uma respiração para ansiedade, existe respiração para dormir, existe respiração para dor, né? Então, a gente consegue trabalhar bastante coisa, mas eu acho que prestar atenção na própria respiração e tentar ver se não fica... Eu conheço muita gente que prende a respiração ao longo do dia. E aí para de respirar por alguns segundos, assim. E daqui a pouco respira, porque senão vai morrer, né? Vai desmaiar. O corpo não deixa. E eu acho que fazer exercício. Independente da modalidade de exercício que você escolha fazer, que seja uma coisa prazerosa, que não seja uma coisa totalmente difícil e que vai... Ai, nossa, eu vou correr porque tá na moda. Não, você não gosta. Eu odeio correr. Eu não gosto de correr. Não corro. Acho fantástico quem corre. Admiro super quem consegue correr uma maratona, uma meia maratona aos 5 quilômetros, porque eu já tentei. Mas não é minha vibe, né? Mas escolha alguma coisa que te traga um mínimo de prazer, porque isso vai ser muito benéfico para a sua vida quando você tiver ali seus 60 anos para mais. A expectativa de vida só tá aumentando, Mas e a qualidade? né? E a qualidade de vida precisa aumentar no mesmo nível, porque senão não adianta nada você viver 80 anos, mas dos seus 65 aos seus 80, você tá caquético, né? Não conseguir carregar compra do supermercado. Então, eu acho que a atividade física é um conselho importante. Maravilha. E, sei lá, vamos deixar aqui uma dica para as leoas que nos acompanham. Qual é o momento de procurar ajuda profissional? Procurar uma fisioterapeuta? Mas você diz em que sentido? Vamos falar de fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica. Ao menor sinal ou dúvida de incontinência urinária, ou se você sente dor na relação sexual, que não é normal também, Boa. que pode ser emocional, mas pode ser não ser. totalmente físico, né? E ser uma tensão, alguma coisa assim. Procura uma avaliação e eu acho que ela vai se beneficiar enormemente disso. E acho que é isso. Acho que são os detalhes mais importantes, porque a incontinência não é normal. É comum, mais do que a gente pensa, mas não é normal. Já é o momento de procurar ajuda também. Claro. Continue. Porque às vezes a pessoa tá achando que é normal, né? Não, de jeito nenhum. Se você não aguenta a sua amiga palhaça do seu lado e acabar rindo, fazendo... Procura fisioterapia. Imagina, não poderia ser meu amigo, né? Eu tenho que viver de fralda. Meu Deus. E uma mensagem final para as mulheres da nossa Alcateia que estão gestando ou com um bebê no colo. Parece que não tem fundamento. Eu sei que você tá num momento em que sua vida vai mudar completamente. Mas lembra de olhar para você. Acho que essa é uma dica muito importante, porque a gente olha muito pro bebê, muito para os outros que estão à nossa volta, todo mundo olha para os outros, mas você precisa cuidar de você para você ficar bem e conseguir ser feliz a partir daí dessa nova mudança na sua vida. Ai, que lindo. Eu me lembro de uma frase da Júlia Faria. A Júlia conta que quando ela teve a filha dela, grávida, a primeira coisa que ela fez quando ela montou o quarto da filha, ela colocou o trocador e aí, atrás do trocador, ela colocou um espelho. Porque ela já tinha ouvido isso de alguém, então ela falou, eu vou ser obrigada a me olhar no espelho toda vez que eu for cuidar da minha filha. Gente, sensacional essa dica. É sensacional, porque eu me lembro, assim, de durante muito tempo não me olhar no espelho. Era uma demanda muito grande. Eu me olhava, mas eu odeio todas as fotos do pós-parto e eu fugia de fotos. É triste, porque eu não tenho foto assim bonitinha de mim com meu filho pititico. Sim. Então é bom a gente se olhar, né? É bom. Amiga, então pra te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer a sua expertise, trouxemos um presentinho pra você. Obrigada, que delícia! O que temos aqui? Vamos ver. Meta Power Recharge é o nosso eletrólito.
Tá. Se fizer uma atividade física intensa pra você Perfeito. experimentar. Muito obrigada, vai ser muito útil. E tangerina. Tangerina, Espero que você ainda não tenha ele. Não, esse eu não tenho. Ai, que delícia. Ele é super cheiroso e como todos os cítricos, ele vai te fazer assim mais alegria, um despertar, uma luz. Agora na primavera vai... Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Amei. Você, eu adorei. Muito bom. Delícia ter você aqui com a gente, Bom, dando obrigada. aula aí. Adorei. Você tem algum curso rolando no momento? Onde você atende? Como é que a galera pode te encontrar? Vende teu peixe. Eu só atendo online, então atualmente todo o meu atendimento é online. Eu tenho um curso para pessoas que queiram fazer exercícios sozinhas, então me procurem para a gente conversar sobre isso e podem me procurar pelo Instagram mesmo. O meu Instagram é @AnitaLeoni, um i a mais. E tô aqui para vocês, se vocês precisarem de mim. Contem comigo. Adorei, muito obrigada. Obrigada. Você aí de casa, a missão, já sabe, curtir, comentar o que você achou desse episódio. Você aí achava que fazer xixi na calça era normal? Tá errado. Descobriu isso aqui com a gente? Dá uma estrelinha aqui pra Anitta. Vai no Spotify também, dá 5 estrelinhas pra gente. É o mínimo que você pode fazer depois de uma aula dessa. Qual é o nosso Spotify? @se liga Leoa. Igual o YouTube, o Instagram e o TikTok. Exatamente. Certo? E onde é que a gente te encontra, bonita? No Instagram, @Taine Macedo. E vocês me encontram no Instagram também, @GabiBechdelli, Gabi com Y, tá certo? E é isso, ficamos por aqui. Te esperamos daqui 2 semanas, à quarta-feira, às 19 horas, para mais um episódio do nosso Se Liga Leoa!